Boa tarde a todos, que a paz de Deus, que é o grande arquiteto do universo, Jesus, nosso caminho, modelo e guia, nos ampare, nos conforte e continue nos ajudando nessa caminhada de espíritos eternos que todos nós somos. Então nós vamos fazer a nossa prece de abertura dizendo muito obrigado, Pai, pela vida, pela Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, por todos os familiares desencarnados que passaram aqui por essa casa, por todos os familiares que não morreram, apenas trocaram de plano. Mestre Jesus, nos deste a doutrina espírita, a doutrina do amor, a pedagogia que ensina sem nos amedrontar, que nos mostra que os teus exemplos, os teus ensinamentos, que devemos seguir. Pai amado, obrigado por tudo, por nos ensinar que o maior bem que cada um de nós recebe é a vida, por nos ensinar que morremos todos os dias, e todos os dias temos mais um dia para fazer o que nos ensinastes, a prática do bem, a lei do amor, o perdão. Muito obrigado, Jesus, obrigado, espíritos amigos aqui nos auxiliando, que ampare, Pai, todas as famílias que nessa semana perderam familiares, que na verdade não perderam, se encontram num outro plano, no futuro sendo os nossos anjos, e num futuro vindo nos buscar, nos preparar para retornar à nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual. E que assim seja. Então, o tema da tarde de hoje, nesse dia bonito, do dia 2 de novembro, que se comemora pela Igreja Católica o Dia dos Finados, que a gente respeita o que cada um da maneira que foi criado, né? Então, nós que frequentamos a doutrina espírita já há alguns anos, a gente sempre lembra que, na verdade, ninguém morre. A gente troca de endereço. A gente retorna para a verdadeira pátria nossa. Por que que muitos de nós têm medo da morte? Todos nós, vamos usar no plural, inclusive os espíritas, né? Os espíritas são os que mais medo têm, porque a gente sabe do grande comprometimento que a gente tem com a espiritualidade, né? Na verdade, as pessoas dizem assim, eu tenho muito medo do desconhecido, o que vai acontecer depois? Lá é o prolongamento de tudo o que a gente fez aqui, é a sequência. Nós lembramos sempre o livro Nosso Lar, e o filme, quem não assistiu, puder assistir hoje, né? Até para entender melhor. O nosso amigo André Luiz, que na Terra foi um médico orgulhoso, que não atendia todos os pacientes, que exagerava na bebida e na comida. E ele passa 8 anos no umbral. Para os católicos, o inferno, purgatório. É muito provável que nós também estagiamos lá. Muito provável, durante um tempo. Principalmente os fumantes, os viciados em álcool, principalmente as pessoas que não perdoam, pessoas que rogam praga, pessoas que abandonam pai e mãe em casas de asilo sem nunca mais aparecer. Muitos se questionam, mas por que esse sofrimento? Porque as nossas escolhas, conforme consta lá no capítulo 5 do Evangelho, né? Causas atuais das aflições e causas anteriores. Então, esse título desse capítulo, que ele tem o título Não Sofras Mais com a Morte em Família. Na verdade, o que a gente mais sofre é a ausência física. Agora, esse ano completou 20 anos de ausência do meu pai, que frequentou essa casa aqui. Frequentou essa casa aqui durante muito tempo. Como muitos pais que frequentaram a casa aqui, muitas mães, né? Eles continuam no outro plano, em sonho nos encontros,
Alguns, de tempo em tempo, dão notícia aqui na mesa mediúnica. Muitos se preocupam quando perde um familiar, saber como é que eles estão. Eles estão ótimos. Porque o problema é aqui, o plano de provas e expiações. Aqui é o problema. Lá, se a pessoa fez o bem, seguiu os ensinamentos de Jesus, ela vai tranquila e serena. No Livro dos Espíritos, inclusive, fala que alguns é permitido assistir até o velório. E eu li recentemente no livro Diário de um Espírito, Diário de um Espírita, um livro muito bom. Ele assiste todo o velório dele, trabalhador espírita. Assiste todo o velório, quando ele acorda depois na espiritualidade, acorda com o carinho da sua mãe, né? E ele vê no velório o quanto as pessoas realmente tinham de carinho por ele. E ele diz no livro, muitos estão lá falando de futebol, de política, de religião, não estão nem aí para o morto, uns dando risada, né? Esses dias o pessoal passou de tempo em tempo um vídeo, como é que é alguns velórios no Nordeste, movido a forró, samba e pagode. Se a gente for analisar, seria o certo, porque a gente tem que se alegrar, a gente deixa um corpo físico, a gente volta para o nosso lar. Algumas culturas no Oriente, quando morre alguém, eles fazem festa também. Fazem festa, tem música, né? Na verdade, a gente tem esse medo em função, basicamente, eu lendo aqui o texto que fala sobre isso aí, não sofra mais com a morte em família, muito em função do apego nosso às coisas materiais. O medo de deixar a esposa, muitos homens têm medo, ela vai casar de novo. Que coisa boa, ela não vai ficar mais sozinha. No filme Nosso Lar e no livro mostra isso. No livro, principalmente, quando ele se desequilibra de voltar na casa dele, tudo diferente. E a esposa dele casou de novo. E ele se desequilibra. Quando ele volta mais adiante na casa, ele tem que ajudar aquele que vira o marido da esposa dele. A gente é muito apegado às coisas materiais. Às vezes a esposa da vida atual é um resgate kármico de vidas passadas. Não é a alma gêmea, que não existe. Nós construímos a alma gêmea. No livro Consolador, lá fala, não existe alma gêmea. Existem espíritos mais afins. O Martins Peralva chega a classificar 5 tipos de casamento, né? Então, essa morte em família, para a gente não sofrer, claro que a gente sente saudade. A gente olha o quadro de um pai, de uma mãe, de um filho que a gente perdeu ou de uma filha, a gente gostaria deles por perto da gente. Mas a doutrina espírita, eu estava hoje de manhã assistindo alguns vídeos de irmãos nossos aí que trabalharam 60, 70 anos na doutrina espírita, e um deles falando, diz, olha, a gente respeita na doutrina espírita tudo. Tem pessoas que gostam de ir no cemitério hoje acender uma velinha, vão lá acender a velinha. Mas não adianta ir só no dia 2 de novembro. A gente tem que acender a velinha do amor e do perdão quando eles estão aqui. Essa velinha, se fosse vender a velinha, comprar com o dinheiro da vela e das flores, e a gente comprasse comida para as pessoas necessitadas, comprasse flores e dar para alguém que essa pessoa tinha o valor que a gente gasta com essas flores, se a gente fosse comprar material escolar, né? Fosse comprar material escolar para pessoas necessitadas, tirar alguém que está passando fome, o dinheiro é muito mais bem empregado e quem está no lado de lá vai se sentir muito mais valorizado. Porque as pessoas, quando estão no lado de lá, ali no túmulo, dizem algumas lápides lá, aqui jaz Volney Ferreira de Castilhos, né? Ou Joãozinho Pedrinho da Silva. Lá não jaz mais nada, gente, não tem mais nada lá. Ali é só osso. O espírito não está ali. Não está ali. Claro que quando a gente perde e a gente respeita isso alguém, se alguém na plateia perdeu pai, mãe, um parente durante essa semana, gente, na verdade a gente está ganhando alguém que vai cuidar da gente no futuro.
a gente sente ausência física. Quanto mais a gente se lamentar, mais ele vai ficar dentro da nossa casa. Vai ficar sentadinho lá no caixão, no cemitério. Em função do quê? Que a gente não deixa eles irem para um plano melhor. Não é? Quem assistiu Ghost, lá pelo ano de 1990, lá já mostra o que acontece depois daqui. Quem faz o mal, aqueles irmãozinhos da sombra estão ali esperando. Ah, o fulano agora está aqui, nós íamos esperar ele já. Né? Então, a morte, na verdade, a gente começa a morrer desde o primeiro dia que a gente nasceu. Se a gente for observar. Por que a gente chora quando nasce? O médico dá o tapinho para ver se a gente tem todas as funções, mas espiritualmente o espírito sabe da responsabilidade que ele tem com a nova vida. Com a nova vida. E a vida é muito boa. A gente tem a oportunidade de ter uma esposa que nos aguenta, que nos tem paciência, que nos dá carinho, que nos dá amor. Ou um esposo amoroso, né? Que todo diz para ela e diz, olha como eu te amo, né? Que não esquece das datas, que quando ela fica a tarde toda no salão de beleza, ela chega em casa e ele diz assim, e ela pergunta, e aí, como é que eu estou, meu amor? Daí ele disse, nossa, tu vai assustar alguém com esse cabelo? Né? E ela, às vezes, as nossas esposas, as mães, às vezes passam uma tarde toda, às vezes se arrumando, né? Então, a família, esse bem, quando a gente perde um pai, uma mãe, um irmão, um tio, claro que a gente sente. A gente não é de ferro, né? E o que a espiritualidade mais nos orienta é a gente ir, enquanto vivos, a gente não se comprometendo mais a nível espiritual. A gente aproveitando cada dia como se fosse o último. A gente pedindo perdão para as pessoas que a gente errou. Né? Agora, aí, uns 15 dias atrás, todos nós passamos por alguns sustos, né? E deu um problema no meu carro lá, mas o problema aconteceu dentro da garagem. E aí, quando o mecânico foi lá, porque o carro nem se mexia, ele disse assim, o senhor nasceu de novo, que se esse problema acontece numa estrada, o senhor ia estar num outro lugar essa hora. Daí ele disse, olha, a gente sempre reza para não acontecer nada com a família da gente. Mas assim a gente sabe que Deus nunca desampara a gente e sempre está evitando algumas coisas para acontecer com a gente. Agora há pouco, conversando com o nosso irmão Paulo aqui, a mesma coisa. Todos nós vamos tendo algumas moratórias para não morrer antes do tempo. Para não morrer antes do tempo. Todos nós. Mas muitos morrem porque querem antes. O apego ao dinheiro. Um amigo espiritual relata num livro, engenheiro, construiu grandes mansões aqui na Terra. Palacetes, casas suntuosas, né? E ele desencarna. E lá na espiritualidade procura um bairro rico, ele achando que ia lá estar a casa dele. E aí ele começa a não encontrar a casa dele, né? E daqui a pouco vem um irmão e diz assim para ele, pois não, diz, eu estou procurando a minha casa e tal. Ele diz, não, eu vou lhe ajudar, mas eu acho que a sua casa não está aqui. E eles andam, ele deixa ele andar um pouquinho e depois ele leva onde é que é a casa dele. Quando ele chega perto da casa dele, que ele ia morar, ele leva um susto. Uma casa muito simples, aquela casa bem pobrezinha. Daí ele diz, mas como assim? Eu construí grandes mansões lá na Terra. Daí ele diz assim, olha, eu sou um engenheiro que constrói casas aqui. O que tu mandou para cá ao longo de toda a tua vida é o que está aqui, é o teu merecimento. E por que a gente não constrói uma casa melhor lá? E por que a gente não deveria sofrer menos, gente? Apego demais às coisas materiais, apego ao dinheiro, apego aos títulos, ao orgulho, à falta de fé. Muitos de nós fraquejamos, e nós espíritas também. Mas aí a gente lembra da prece, a gente lembra da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo.
se nós todos os dias olhasse para o espelho e dissesse assim: Deus, me perdoa pelo meu orgulho, me perdoa pela minha falta de fé, me perdoa pelo meu apego às coisas materiais. E a gente praticasse mais o que está no Evangelho, que é os ensinamentos de Jesus. Será que a gente teria medo da morte? Será que a gente teria medo da morte? Um dos famosos livros, Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, um livro bem didático para ler, ele fala isso que eu estou comentando aqui também. E outras obras, né? O filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, mostra lá. A gente é espiritual, a gente não é matéria. A gente não é matéria. Não adianta o caixão caro, não adianta a pessoa querer levar um monte de coisa dentro do túmulo, aquelas capelas lindas, maravilhosas, que servem às vezes para os ladrões ir lá e roubar algumas coisas que estão por lá. A capela que a gente vai construir é seguir Jesus, principalmente a prática do bem, né? Então, a gente não critica quem hoje vai no cemitério. Devem ir, a gente respeita. A gente orienta apenas que lá não tem mais nada. Qual é a melhor homenagem que a gente poderia fazer hoje? Hoje, para quem não tem pai, que nem eu e muitos aqui, para quem perdeu filho, filha, né? Às vezes antes de nascer, é fazer preces e dizer assim: Pai, onde o Senhor está, sempre eu vou te amar. Eu costumo fazer isso todo dia, quando olho para a foto do meu pai. Né? Todo dia, quando eu acordo de manhã, estou fazendo as orações. Obrigado pelas surras, por puxar a orelha, por me botar no caminho certo. Né? Então, hoje, a gente pegar uma rosa, pegar um cravo, fazer uma prece, ou pegar o dinheiro daquelas flores que a gente ia comprar lá e ajudar os necessitados. Eles, na espiritualidade, vão gostar mais do que, às vezes, algumas pessoas que vão lá só no dia 2 de novembro. E os outros dias esquecem de fazer uma prece de gratidão para quem nos deu a vida, né? Então, quando a gente vai pensar nos mortos, gente, a gente tem que pensar que eles estão mais vivos do que nós. E pelo pensamento, a gente aprendendo a doutrina espírita, eles vão receber os nossos pensamentos e as nossas boas intuições, né? Muitos aqui assistiram a novela Viagem. Eu assisti 2 vezes. Sempre que dá, a gente está sempre aprendendo ali, né? Mas assim, além de assistir a novela, o livro do Chico e A Vida Continua. Muito interessante vocês lerem o livro inteiro. É inspirado no livro do Chico, que agora está para ser mais algumas obras, né? Então, para a gente não ser que nem esse engenheiro que achou que ia chegar lá e ia ter uma casa linda, maravilhosa, vários banheiros, piscina, né? Todos aqueles requintes. Olha como a gente é apegado às coisas materiais, né? Ou no Evangelho aqui, onde tem o depoimento de uma rainha, uma realeza terrestre, uma rainha da França, né? Quando ela vê lá que os súditos dela eram mais evoluídos do que ela. Ela achou que lá ia continuar sendo rainha. Então, que cada um de nós hoje, quando a gente voltar para casa, gente, ou quem vai ainda no cemitério, né, fazer uma prece, não lembrar da doença no hospital. Tem pessoas que chegam no velório e dizem assim: o Joãozinho morreu de quê? Morreu de câncer. Tá, mas qual é o tipo? Sofreu, né? Gente, isso que narra também no livro lá, Diário de um Espírita, ele fala sobre tudo isso. Que a gente, quando vai num velório lá, a gente ficar em prece, lembrar de coisas boas, né? E mais um detalhe para quem é muito apegado às coisas materiais. Olha um detalhe. Normalmente, eles assistem à primeira reunião da família para discutir sobre o inventário. Aí, eles vão ver qual é realmente o amor que a gente tinha com eles. Eu já vi
em velórios as pessoas começarem a brigar. Gente, então não precisamos ter o melhor iPhone, não precisamos ter o melhor iPhone, não precisamos ter o carro do ano. Nós precisamos viver a vida de forma correta, digna, pacienciosa, tendo gratidão pelo corpo que a gente tem, o cuidado com ele. A gente sabe o quanto que é difícil a pessoa largar do cigarro, largar da bebida, largar de outros vícios, mas tudo depende da gente, é livre-arbítrio. Para que comprometer séculos seguintes esperando reencarnar por causa de vícios que a gente tem? Por que, gente? Por que não começar a dar uma caminhada? Tem que dar um infarto para a gente começar a se mexer? A máquina mais perfeita que a gente tem é essa. E ela foi feita para ser usada, gente. Para ser usada, né? Então, para a gente não sofrer mais com a morte, o Espiritismo, gente, ele matou a morte. A morte é a troca do plano material para o regresso à pátria espiritual. Gente, quantos exemplos bons de caxienses aqui que doaram os bens antes de morrer. Fundador dessa casa, eu nunca vou cansar de dizer isso, o quanto a gente tem que ter gratidão ao seu divino. Um mês antes de morrer, doou o terreno aqui do lado, que vai sair um prédio novo aqui, do lado aqui, para atender mais pessoas. Alguns, gente, não querem fazer testamento, não querem fazer nada, brigam por heranças, 20, 30 anos na justiça. Os advogados agradecem, que é o trabalho deles. Será que não dá para sentar e conversar? Resolver logo, né? Alguns determinam o tipo de capela, a roupa. Não, eu só vou ser enterrado com um Père Cardin. Lembrei de uma das marcas aí, né? E outras, Vila Romana, tantas marcas aí. Gente, vamos devagarinho, quem perdeu o familiar, a gente lembrar das coisas boas que a gente viveu com eles. É isso que eles mais precisam. Se a gente choramingar demais, eles ficam na casa. Nós vamos obsedar eles, não eles obsedar a gente. Não é? Tem relatos que a gente recebe na casa, nos livros. Um dos últimos relatos que eu vou fazer para a gente encerrar a palestra. Não é? Aquele casamento com muita dificuldade. Aquele casamento de provas, né? E a mulher batia nele. Ele era meio aprontão e a mulher meio fortinha batia nele, né? E ele morre, ela todo dia lá no túmulo, todo dia. Até que passa lá um ano e pouco, porque o tempo de lá é diferente do nosso tempo daqui, passa um espírita por lá. E o médium, ele atrai algumas entidades. Ele consegue trazer esse senhor para a casa espírita. E daí ele diz, olha, pelo amor de Deus, se alguém puder conversar com a minha esposa, eu estou lá no túmulo, ela não deixa eu sair dali. Mas enquanto vivos, em vez de melhorar o casamento, com conversa, com amor, com carinho, respeito. Gente, o casamento é uma instituição sagrada, a família mais ainda. É o grande laboratório de educação, é a família, gente. Né? Então, a morte, gente, a gente sofre, mas eles sofrerão mais se a gente ficar se lamentando ano após ano. O sofrimento é maior ainda para eles. Agora, a gente lembrar, pai, obrigado pela vida, obrigado por tudo que me ensinasse, obrigado por aqueles churrascão do domingo lá que só o Senhor sabia fazer, né? Obrigado por nos dar a vida, gente. Cada um que está aqui hoje é produto do amor. E para a gente não ficar tão triste nesse dia, quando a gente desencarnar, vai estar de um ladinho da cama do hospital, na casa onde a gente estiver, o pai e a mãe e aqueles familiares que são têm mais afinidade com a gente. Para a medicina, alguns médicos disseram assim, olha, ele já está delirando, chamem o padre, deem extremunção.
Ele não está delirando. Os parentes já estão ali do ladinho, preparando a gente para a gente voltar para a nossa casa, para a família espiritual. É isso, gente. Doutrina espírita esclarece, consola, respeita quem gosta de ir no cemitério e continue indo quem gosta de ir. Quem já entendeu um pouquinho o sentido da vida, preces, orações e aquele dinheirinho, às vezes, que eu já comentei, das flores, das velas, ajudar os necessitados, ajudar as pessoas que precisam. Os nossos familiares vão sentir melhor ainda o uso desse dinheiro. Tá, gente? Vou chamar agora os nossos irmãos médiuns para a gente fazer o passe agora. Mestre Jesus, obrigado pela doutrina espírita que esclarece que na data de hoje, nossos irmãos desencarnados se encontram num lugar melhor do que estavam aqui. Mestre Jesus, nos ensinastes que a dor, as doenças são provisórias e tudo vem de acordo com o nosso merecimento. Mestre Jesus, abençoai o pai, a mãe, os filhos, todas as pessoas desencarnadas, hoje e em todos os dias. Obrigado, Pai, pela doutrina do amor, pela doutrina da paz, a doutrina do entendimento que nos fala da reencarnação, nos fala que a morte é apenas o retorno para um lugar melhor, de acordo com aquilo que a gente fez aqui. Sabemos que a vida no lado de lá é a sequência do que estávamos fazendo aqui. Por isso, Pai, a gratidão é imensa. Por esses fluidos que cada um de nós está recebendo agora, que nós devemos mentalizar, sim, neste momento, os nossos parentes desencarnados. Mentalizar quem ficou em casa, mentalizar os familiares no hospital. A Ti, Mestre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Gratidão por essa casa, abençoada, Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Abençoe, Pai, aqueles irmãos e irmãs desencarnados nessa semana, que nunca tiveram o recurso da prece, que eles sejam acolhidos, sejam recolhidos dos cemitérios e encaminhados para a pátria espiritual. Perdoe, Pai, essas pessoas que nunca fizeram uma prece. Perdoe as pessoas apegadas às coisas materiais, ao dinheiro, ao ouro, ao carro, às profissões. A Tua misericórdia, Pai, possa encaminhar todos e que cada um volte aos lares hoje, mais alegres, mais esperançosos, sabendo que um dia nos encontraremos com todos esses familiares que hoje já não estão mais aqui. Muito obrigado, Pai, e que assim seja.